Se uma criança passou por um período difícil na infância e, por algum motivo, não há ninguém por perto para ajudá-la a superar essas dificuldades, compartilhando seus sentimentos e emoções, explicando o que está acontecendo e oferecendo proteção e conforto, a criança é forçada a bloquear em si mesma os sentimentos que ainda não tem os recursos para processar. Esse é o proverbial congelamento, uma completa falta de reação em circunstâncias traumáticas. Não é difícil bloquear a experiência dos sentimentos, todos nós já fizemos isso, basta tensionar os músculos associados à expressão deles. Por exemplo, cerra os dentes e não chora. O mecanismo de bloqueio dos sentimentos. Todos sabem que o luto é expresso por meio de lágrimas. Também sabemos o que precisamos fazer para não chorar. Precisamos cerrar os dentes com mais força, tensionar os músculos ao redor dos olhos e respirar o mais superficialmente possível. Quanto mais superficial for a respiração, mais fraco será o acesso a quaisquer sentidos. Uma interrupção completa da respiração obviamente levará ao fato de que a pessoa logo não sentirá nada, pois somente os mortos não sentem nada. No entanto, o encontro com sentimentos intoleráveis geralmente causa dificuldades e até mesmo uma parada demorada da respiração. Diz-se, falta de ar por desespero medo horror etc. Em geral, essa tensão é projetada para proteger a pessoa de emoções e sentimentos que ela, por algum motivo e muitas vezes inconscientemente, considera intoleráveis ou inadmissíveis para ela. Esses sentimentos geralmente permanecem sem nome e sem reconhecimento e, é claro, sempre inexperientes, e é por isso que parecem ser preservados no corpo. Mas isso não é tudo. As áreas do corpo que foram tensionadas para evitar que os sentimentos escapem para a natureza também são privadas de sensibilidade fina e se tornam incapazes de sentir prazer. O mecanismo para isso é simples. Tente fechar a mão em um punho e passe-a sobre a outra mão. Preste atenção às sensações na mão fechada. Descreva-as para si mesmo e lembre-se delas. Houve algum prazer nisso? Agora, abra o punho, relaxe a mão, torne-a macia, e passe-a sobre o mesmo local. Compare as sensações. Qual delas dá mais prazer? Surgem bloqueios corporais se um adulto bloquear a experiência de um sentimento uma vez. Isso provavelmente não deixará nenhum rastro em sua aparência. A psique humana é capaz de se autorreparar e, mesmo que conscientemente, ele não fará nada para experimentar a sensação bloqueada. Também existem os sonhos, que ajudam a processar as impressões do dia. Mas se você fizer isso desde a infância, vez após vez, se parte da tensão se tornar habitual para a psique, então, na idade adulta, isso poderá ser visto literalmente a olho nu. As maçãs do rosto habitualmente tensas são o preço para meninos não choram. Os ombros habitualmente tensos, com o pescoço para dentro, são uma tentativa de se esconder de si mesmo e não sentir seu medo. A barriga tensa e os quadris travados são o preço a pagar pela capacidade de não se sentir sexualmente excitado. E assim por diante. Na maioria das vezes, esses bloqueios corporais surgem na infância, quando as possibilidades conscientes de experimentar sentimentos em uma criança ainda são fracas, quando os pais não vieram ajudar e você não consegue lidar com isso sozinho. Preservar um sentimento perigoso até tempos melhores parece ser uma estratégia muito razoável. No entanto, isso afeta o desenvolvimento do corpo. Surge a chamada concha muscular, que habitualmente protege de certos sentimentos. Mas isso é uma questão de sobrevivência. É melhor estar em uma concha, mas vivo. Felizmente, ao contrário do tipo de corpo, que não pode ser mudado, e você não precisa, pois são suas qualidades mais fortes. Você deve usá-las e se orgulhar delas. Você pode se livrar dessa carapaça muscular e recuperar a sensibilidade de seu próprio corpo. Esse caminho nem sempre é fácil, mas será percorrido por quem o trilhar. Estudo do seu próprio corpo. Esse exercício é melhor realizado, por exemplo, no chuveiro, onde você pode explorar todo o seu corpo sem interferência. Liga a água morna e agradável e, direcionando-a para diferentes partes de seu corpo, explore a riqueza de suas sensações. Enquanto faz isso, você pode falar gentilmente com a área que está explorando. Que bom ver você, minha omoplata direita. Olá. Não é tão importante o que você diz exatamente, mas a intenção. Você precisa garantir que o autoexame seja benevolente, que seja conduzido em uma atmosfera de atenção acolhedora em vez de inspeção furiosa. Observe tudo o que acontece quando você examina uma área. Há sensibilidade nela. Você perceberá que a sensibilidade varia de uma área para outra. Em algum lugar, cada gota de água é sentida e, em outro, apenas a pressão total ou nada é sentido. Observe o que e como se sente exatamente.
apenas os jatos da ducha, ou talvez uma dor interna. Tensão. Como as sensações progridem, talvez haja um desejo de fazer algum movimento. Que emoções você experimenta ao explorar diferentes áreas? Em algum lugar haverá uma alegria pura e incontaminada de reconhecer seu corpo e, em outro, poderá sentir irritação, tristeza ou até medo. Talvez, ao explorar algumas áreas, algumas lembranças venham à mente, algumas imagens venham à mente. Tudo isso, sensações, movimentos, emoções e lembranças, imagens, pode ser registrado depois de sair do chuveiro, para criar um mapa do seu corpo. Porque esses bloqueios corporais são perigosos. Porque eles são o próprio mecanismo que pode levar a distúrbios psicossomáticos. Não em um mês, ou mesmo em um ano. Mas se você se forçar ano após ano a não sentir ou reagir, mais cedo ou mais tarde a persistência será recompensada. Mas não é uma recompensa pela qual vale a pena lutar. A repetição reiterada da mesma situação nos permite falar sobre um padrão comportamental estável e, por sua vez, leva ao surgimento de um padrão motor. A evolução de um bloqueio no corpo é a seguinte. No início, ele é uma estrutura completamente estranha. À medida que é sentido, a pessoa sente desconforto, espasmo ou dor. Distingue claramente os limites do bloco e é capaz de imaginá-lo como um objeto estranho, como uma faca, um prego, uma pedra ou um cubo de gelo. Em um determinado momento, o bloco se torna um simbionte, e a pessoa deixa de senti-lo. Isso significa que houve um deslocamento do bloco. Isso significa que houve um deslocamento do evento ou uma habituação a ele. É assim que nos acostumamos com as circunstâncias pessoais, com situações insuportáveis. Toleramos a humilhação e a dor nos relacionamentos, etc. Por trás de um bloqueio desse tipo pode haver um medo ou um traço de caráter que a pessoa conhece sobre si mesma, considera negativo, mas não faz nada a respeito, não considera possível ou simplesmente se acostuma com ele. No corpo, esses bloqueios são sentidos como uma tensão habitual e expressa de forma fraca, lembrando constantemente de si mesma. Se, após um trauma psicológico, uma pessoa desenvolve uma crença ou atitude que afetará toda a sua vida, com o tempo os bloqueios se incorporam ao sistema da personalidade. Além disso, com regra geral, os blocos raramente vivem sozinhos, preferindo estabelecer-se em colónias. Cada um deles cumpre sua própria tarefa, estritamente definida, e todos juntos formam redes, construtos formadores da personalidade. Os bloqueios estão diretamente relacionados à natureza da ação e à natureza da resposta. Ou seja, os bloqueios aparecem onde o impulso foi bloqueado, em vez de ocuparem o primeiro espaço disponível. Portanto, se você queria falar, mas não o fez, terá uma tensão específica no pescoço, na laringe, no maxilar inferior, nas maçãs do rosto, na área preorbital e nos lábios. Se você queria chorar e não chorou, terá uma tensão na testa, nas maçãs do rosto, uma tensão que se espalha para os sulcos nasolabiais, olhos e comprime o peito. Se você queria desistir, mas não o fez, movido pelo sentimento, seus ombros deverão e seu estômago fará lembrar de si mesmo. Como resultado da primeira experiência negativa de reter ou experimentar coisas, cria-se uma tensão, sobre a qual se acumulará uma nova camada de tensão em todas as vezes subsequentes em que se experimentar a mesma coisa. Dessa forma, um bloqueio é mais parecido com um bolo de várias camadas, em que cada camada sucessiva está relacionada a um problema semelhante ao anterior. Portanto, o trabalho do psicólogo com os bloqueios não é apenas o amassamento grosseiro dos tecidos tensos, mas a identificação da razão pela qual eles surgiram e a abordagem dessa razão, e na terapia corporal há uma forma adequada de ajuda para todos os problemas.